Bom dia, bom dia, bom dia, lindeza de Deus. Vamos para a nossa oração da manhã e hoje eu quero te mostrar algo que Pedro, o nosso amigo Pedro, nosso grande Pedro, nos ensina para fluir na vida com Deus, para ter uma vida com Deus poderosa em ações, em obras, em pensamentos, em orações, em tudo. Vamos aprender com ele? Então presta atenção, fica atento. O trecho é um pouquinho longo, eu vou pular algumas partes para encaixar aqui a história e você fique atento, porque daqui vão sair 5 dicas que você precisa colocar na sua vida. Para quê? Para fluir, para que as coisas aconteçam de forma extraordinária, sobrenatural na sua vida. Presta atenção. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Jope ficava perto de Lida. Pedro estava em Lida. Então enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito enquanto ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couro chamado Simão. O que aconteceu aqui? Eu quero te mostrar 5 coisas que Pedro fez aqui, que você pode fazer na sua vida também. Para quê? Para que o sobrenatural aconteça. Pedro ressuscitou uma mulher. Pelo poder de Jesus, em nome de Jesus, ele ressuscitou uma mulher. E Jesus falou que se a gente acreditasse nele, a gente faria coisas maiores ainda. E Pedro está exatamente fazendo isso aqui. Está mostrando o quão grande é o poder de Deus agindo em um coração rendido a ele. Mas a primeira coisa que eu presto atenção aqui, que eu quero chamar a tua atenção é: Pedro se aprontou e foi com eles. Pedro foi rápido, Pedro foi diligente. Ele recebeu um pedido de ajuda, ele recebeu uma instrução e foi lá ajudar com diligência. Ele não ficou demorando. Peraí, deixa eu tirar uma onda aqui, deixa eu ficar quieto no meu canto. Estou ocupado, estou cansado, Pedro não deu desculpas. Na hora que ele viu o que tinha que fazer, ele se aprontou e foi. E aí, ele chegando lá, mandou todo mundo que estava naquele quarto chorando, triste, murmurando alguma coisa, ele mandou todos saírem do quarto. Por quê? Aí vem a segunda coisa. Porque você precisa criar um ambiente favorável para que o milagre aconteça. Com quem que você está andando? Quem são as pessoas que estão aí do teu lado? Elas são aquelas que ficam murmurando e reclamando: a vida está difícil, morreu, olha aqui o vestido que ela usava. Quem são as pessoas que estão do teu lado? Quem são as pessoas que estão aí te cercando, impedindo que a graça de Deus flua na sua vida? É isso mesmo. Tem gente que se aproxima de nós e impede que a graça de Deus flua na nossa vida, que o sobrenatural aconteça. Por quê? Porque estão cheios de murmuração, de mágoa, de ressentimento e nos contaminam com essas coisas. Por isso Pedro chegou lá, botou todo mundo para fora. Porque a oração, o sobrenatural acontece quando estou eu e Deus e mais ninguém. Quando o meu coração, diligente, vai para o lugar onde tem uma atmosfera, um ambiente favorável ao milagre acontecer. E aí sim, eu consigo fluir na graça de Deus. E aí o terceiro ponto é: se ajoelhou e orou. Pedro foi com diligência, criou um ambiente favorável, tirando toda a interferência externa, para se unir ao Pai, e se ajoelhou para orar. Entendeu? Aonde você tem, como você tem feito? Você tem sido diligente? Você tem deixado para lá? Não, amanhã eu vou fazer minhas orações. Aí quando você vai fazer suas orações, você junta um monte de amigo que nem acredita direito e vai fazer suas orações? Não. Vá com diligência. Vá para criar um ambiente, você e Deus e mais ninguém. E depois, se ajoelhe, se dobre, se curve, se humilhe diante de Deus. Reconheça que Ele é o Todo-Poderoso e faça suas orações.
E aqui a palavra é muito clara, ele se ajoelhou e orou. Depois, aí vem o quarto ponto, só depois de ter ajoelhado, de ter conversado com Deus, de ter aberto o coração, de ter se curvado diante, de ter reconhecido quem ele é diante de Deus, a grandeza de Deus e a pequenez dele. Depois disso é que Pedro virou para o corpo e disse: olha, você só pode falar alguma coisa, você só pode profetizar alguma coisa depois de se ajoelhar e orar a Deus. Quem profetiza sem orar está indo contra o que Deus ensina. Você precisa pedir o direcionamento para escutar o que Deus está falando, e só depois de escutar você profetizar. E eu acredito piamente que se Deus tivesse falado, morreu, não tem jeito, ela está comigo porque é a hora dela, relaxa aí, Pedro não teria falado para ela se levantar. Sabe por quê? Porque quando a gente não ouve, a gente fala aquilo que não deve, as coisas não acontecem. E quem é prejudicado com isso? Eu? Não. Deus. As pessoas perdem a fé, e você vai ver isso já já. Então, só fale, que é o quarto ponto, depois de orar. E aí, Pedro falou, levante-se. E a mulher se levantou, sentou na cama quando viu Pedro. E aí, depois disso, Pedro tomou pela mão e ajudou a levantar. Então não é só eu pegar, orar e acabou. Profetizar e acabou, não. Eu preciso agir depois de orar. E é o quinto ponto. Pedro a mulher podia ter sentado, ele podia ter virado as costas e ido embora. Não, ele completou o serviço, ele foi até o final. Ele pegou ela pela mão e entregou às pessoas. Isso me mostra o quê? Que não adianta só eu ir com diligência, eu fazer as coisas. Não, eu tenho que, depois de tudo, depois de profetizar, depois de ver o milagre acontecer, eu preciso agir para quê? Para finalizar aquilo. É uma ação minha, não de Deus. Deus já levantou o morto. Deus já curou, já restaurou, já ressuscitou aquela pessoa que estava sem vida. Pedro levantou-a e entregou. Agiu para completar o sobrenatural. Para que isso? Porque quando esse sobrenatural acontecer na tua vida, você precisa agir para que as pessoas entendam o que aconteceu e se convertam a Deus. A palavra está aqui, ó. Cadê? As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade e muitos creram no Senhor. O sobrenatural que acontece na tua vida tem que acontecer não só para te beneficiar. Óbvio que vai te beneficiar. Mas para que quem está ao seu redor, as pessoas que estão ali, vejam e acreditem que existe um Deus que é capaz de coisas maravilhosas. Quando você age com diligência, quando você está aqui, cria um ambiente favorável, quando você se ajoelha para orar, quando você profetiza, quando você abre a sua boca para profetizar um milagre, e quando você age para finalizar o testemunho. 5 passos. Como é que você tem feito isso na sua vida? Deixa aqui embaixo. Me diz quais passos você tem feito ou quais você não tem feito. Porque isso aqui é um caminho, é um roteiro para que o sobrenatural aconteça na tua vida. E muitos vão crer quando olharem para você e falar: uau, o que aconteceu na vida dessa pessoa? E você vai mostrar exatamente o que Pedro nos ensina nesse trecho aqui do livro de Atos. Atos 9, versículo 36 ao 43. Amém? Posso orar por você? Senhor, nessa manhã de hoje, nessa semana que se inicia, eu peço de todo o meu coração que o Senhor derrame a sabedoria, que o Senhor derrame a humildade, que o Senhor derrame, Senhor Jesus, o que for preciso para que esse coração se renda a Ti. Seja diligente, Senhor. Um coração diligente, um coração que cria um ambiente favorável para a Tua graça acontecer. Um coração que ora de forma humilde, reconhecendo que só Tu és Deus. Um coração que abre a boca para profetizar os milagres com ousadia. E um coração que se move na direção de espalhar a boa nova, o Deus maravilhoso que opera milagres na vida daqueles que nele creem. Abre, Senhor Jesus, a mentalidade, os olhos, os ouvidos e a boca, para que esse coração seja servo fiel Teu. É o que eu te peço nessa manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. E é isso, que a sua semana, que o seu dia seja maravilhoso, seja um dia onde você possa fluir de forma ousada no poder de Deus como Pedro aqui.
Não esquece de deixar o seu like para que a gente faça mais vídeos como esse, para que você seja abastecido de fé e possa viver essa fé de forma concreta na sua vida. Fé com obras, você sendo diligente, você criando um ambiente favorável, você orando com humildade, com poder, você sendo profeta, abrindo sua boca e agindo na direção de mostrar a todos a grandeza do nosso Deus. Beleza? Dia abençoado para você. Deus no controle.